Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de mercado de transferência, a gente vai falar sobre o Arsenal. Primeiro vamos esclarecer algumas coisas que a gente já falou no vídeo também do Manchester City, mas fica aqui também registrado. A gente não vai fazer no mercado de transferência uma série de notícias, ou seja, a gente não vai comentar rumores, a gente até vai comentar em algum momento, mas assim, a intenção não é dar enfoque na quantidade de rumores presentes ou na possibilidade que vão ter. A nossa intenção é discutir a análise do jogo a partir do que a gente vai ter, tá? E hoje a gente vai fazer isso com o Arsenal, tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre os jogadores que o Arsenal trouxe nessa janela de transferência, que a gente tem os dados, e também vai trocar uma ideia sobre as reposições, ou seja, onde eu imagino que eles vão melhorar a equipe a partir desse cenário, beleza? Então vamos ao seguinte, vamos primeiro selecionar quem a gente vai comentar. A gente vai comentar sobre o Havertz, então a gente vai comentar sobre ele, e vai comentar sobre o Declan Rice. A gente não vai comentar sobre o Timber, que também chegou do Ajax, porque a gente não tem os dados do Timber. Basicamente é isso, tá? A gente vai comentar de quem a gente vai ter o conjunto de dados, e aí a gente tem hoje em dia o conjunto de dados da La Liga, da Premier, da Bundesliga e da Serie A Team, que é da Itália, tá? Além da Champions League, mas o conjunto da Champions é menor, então não dá pra gente fazer grandes prognósticos a partir dele, tá? Então a gente vai utilizar geralmente as ligas, e dentro das ligas a gente não tem a liga holandesa, beleza? A gente vai sempre aumentar a base de dados, mas no primeiro momento a gente não tem essa liga, tá? Vamos ao seguinte, vamos à tela inicial do Arsenal já com o Jorginho. Por quê? Porque eu imagino que a grande contratação em termos financeiros do Arsenal, que é o Declan Rice, entre no lugar do Jorginho, tá? Então a gente pode imaginar um Arsenal jogando no 1-4-3-3. Então nesse 1-4-3-3 você vai ter automaticamente o Ramsdale no gol. Deve ter aí na lateral direita ou o Timber ou o Ben White, que vem jogando às vezes ali. Você passa a ter também o Saliba e o Gabriel Magalhães na dupla de zaga. Na esquerda você tem o Zinchenko, você tem o Tierney, você tem uma série de opções ali, tá, que passam a ter. No trio de meio campo, o que eu imagino neste momento é que o Arteta esteja imaginando Declan Rice, Havertz e também Odegaard. Nesse trio de meio campo, com um trio de ataque com Martinelli, Saka e Gabriel Jesus, tá? Então imagino que a configuração seja essa. E por que essa imaginação começa a fazer sentido? Pelo primeiro jogo do Arsenal na temporada, né? Obviamente é um amistoso, então a gente vai ter que considerar também isso. Vocês veem aí o campo, fonte do SofaScore, né, o mapa de calor. O Jorginho basicamente percorre o campo todo, né? Mas nessa faixa que ele vai ter, vou colocar meus famosos desenhos, né, aqui. Nessa faixa que ele vai ter, que ele vai percorrer, a gente basicamente pode traçar essas linhas aqui. Nessa faixa que ele vai ter, você está falando de uma faixa mais centralizada, tá? Então nessa faixa mais centralizada que vai ter, você está falando de um cara que vai jogar como primeiro volante, basicamente, tá? Nesse Arsenal que a gente está vendo. O que eu imagino é que o Declan Rice vai ocupar essa posição, né? Ele ocupou ao longo da temporada com o West Ham, não exatamente essa função. Você pode ver que ele jogava com uma dupla de volantes, e aí na dupla de volantes você tem um volante mais organizado à esquerda, tá? Então o Declan Rice localizava um pouco mais à esquerda do campo, menos aqui à direita, né? Ou seja, ele não ia ocupar essa faixa toda como o Jorginho passa a ocupar, mas ele ocupa uma faixa um pouco mais para trás, isso por conta do West Ham e não do Arsenal, né? Você está falando de uma equipe que foi a segunda colocada contra uma equipe que por vezes brigou ali na parte de baixo da tabela. Então você tem uma concentração maior na zona de defesa e também uma ocupação mais pelo lado esquerdo, tá? O que eu posso imaginar é que ao longo desse processo o Declan Rice passe a fazer tanto a direita quanto a esquerda, e aí ocupe essa função do Jorginho nesse primeiro momento, tá? E aonde que a gente pode respaldar essa melhora do Arsenal em relação a Jorginho e a Declan Rice? Você passa a ter um Jorginho que converte mais para gol, mas isso não vai ser a função central dele, ou seja, não é esse o ponto que a gente vai ter que observar necessariamente.
Também um Jorginho que consegue converter um pouco mais de passe para chute, ou seja, assistência, mas pela distância dele para os atacantes acaba não sendo também a função dele, vai ser muito mais do Havertz e também do Odegaard. Então eu imagino que, olhando para esse cenário, o que o Arsenal passe a buscar é um jogo onde ele consiga progredir mais em campo, seja por passe ou por condução, e também que haja uma melhora nos passes. Não que o Jorginho não seja bom nisso, mas o Declan Rice é melhor, tá? E aí, se a gente pegar os números da temporada passada, a gente vai encontrar isso, né? Um jogador como o Declan Rice, que consegue finalizar mais vezes a gol, né? Consegue também passar mais vezes ao longo do jogo, mesmo jogando uma equipe como o West Ham. O Jorginho tem os dados do Chelsea e também do Arsenal, e você passa a ter nesse cenário também um jogador que progride mais em campo. O que é essa progressão em campo? Você consegue fazer com que a bola chegue mais próximo da meta adversária, seja por passe, no caso aí do Declan Rice, ou por condução. Então, nesses dois cenários que você vai ter, o Declan Rice progride mais em campo a sua equipe. E isso, para uma equipe do Arsenal, é muito importante. Você conseguir encontrar essas linhas de passe, seja com o Martinelli, com o Saka, ou até mesmo com o Gabriel Jesus, você consegue progredir isso em campo. Além disso, na parte de defesa não há um prejuízo. Então, em todos esses cenários, a gente está falando que o Declan Rice vai muito bem, tá? Melhor do que o Jorginho ia. Então, esse é o ponto de melhoria que o Arsenal passa a ter em relação à temporada passada com o Jorginho ali na volância, e agora o Declan Rice, tá? Vamos ao segundo jogador, vamos ao Xhaka, né? A gente está olhando ali de novo para a equipe do ano passado, né, do Arsenal. O Xhaka era o jogador mais à esquerda, o Odegaard era o jogador mais à direita, ali no meio campo. Então você tinha esses dois jogadores ali, e aí você teria os pontas e o atacante, tá bom? Nesse cenário, a gente está falando desse jogador que vai preencher essa faixa de campo, tá? Vou desenhar aqui, mas é só para a gente focar ao longo da imagem. Essa faixa de campo. Então, essa faixa de campo onde a gente circulou aqui, onde a gente demarcou, melhor dizendo, né? Circular é difícil, mas onde a gente demarcou nesse cenário é a faixa de campo onde jogava o Xhaka. O Xhaka foi embora para o Leverkusen, se você não fala a memória, e veio para o lugar dele o Havertz. Iago, mas o Havertz não jogou ali. O Havertz não joga. Você pegar os dados do Chelsea, você vai ver que tem uma concentração dele muito relacionado ao setor direito e também ao meio campo. Você tem essa concentração um pouco maior aqui, certo? Qual é o detalhe? Se a gente olhar o primeiro jogo de pré-temporada do Arsenal, você vai ter ele já atuando, mesmo que pouco, isso aqui é o mapa de calor dele, já mais à esquerda. Então ele já está fazendo mais essa função que era do Xhaka. Então assim, você começa a ter esses jogadores já bem posicionados onde eles vão atuar e imaginando também as adequações, tá? Isso passou muito que a gente falou no vídeo do City e também passa aqui nesse vídeo do Arsenal, como que os treinadores imaginam a atuação do jogador naquela região de campo. Não necessariamente que eles vão simplesmente pegar o jogador que atua ali ou que atua naquela função e replicar na equipe deles. Por vezes você vai imaginar esse jogador fazendo funções diferentes e o encaixe dele na sua equipe, tá bom? E aí nesse cenário você tem um Xhaka que foi melhor em boa parte das ocasiões de defesa do que o próprio Havertz, o que é normal, né? O Xhaka é um meia central, o Havertz jogou muitas vezes de atacante, né, como falso 9, e por vezes na ponta, ou seja, você acaba tendo uma dificuldade de adaptação ali por conta da posição, né? Então você tem aí uma vantagem, olhando aqui, muito grande para esse ponto defensivo, né, para o Xhaka, e você passa a ter uma vantagem também nas questões de posse de bola, mas uma desvantagem quando você vai para a finalização e conversão. Então o que eu imagino que esse Arsenal esteja fazendo aí, olhando os dois jogadores ao mesmo tempo, tanto o Rice quanto o Havertz? Você compensa essa mudança do Jorginho e também do Xhaka com o Rice e o Havertz. Então você acaba compensando esse déficit que você vai ter na defesa com o Rice. Então você reforça com o Rice, reforça na lateral com o Timber,
ou na zaga com o Timber, né, ele podendo jogar com 3 zagueiros. Você reforça essa posição, essas duas posições que vão ser centrais para recuperar essa bola, e você consegue um jogador que chega mais vezes no ataque, que finaliza melhor, que vai encontrar mais vezes jogadores para finalizar, e aí onde vai estar talvez o ponto de melhoria do Arsenal, né, para essa temporada. Talvez você precisaria de um outro jogador como camisa 9, tá? E aí não é pegar no pé do Gabriel Jesus. É basicamente porque esse Arsenal tende a ir muito bem na próxima temporada, tem jogadores extremamente interessantes, mas você tem um 9 com uma dificuldade de taxa de conversão. Então, o Gabriel Jesus participa muito do jogo, é muito colaborativo dentro do jogo, mas acaba não convertendo tanto quanto poderia, tá? Então, esse é uma boa observação de como vai acontecer. Na temporada passada, quem acabou se destacando foi o Odegaard e o Martinelli, sendo eles os jogadores que mais fizeram gols ali na Premier. Vamos ver se nessa temporada há uma melhora do Gabriel Jesus, o que também é factível, ou até mesmo um ajuste onde ele não necessariamente vai ser o principal, mas vai colaborar para os outros crescerem. E aí talvez um Havertz, Odegaard, Saka e também o Martinelli possam se desenvolver. Beleza? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vou pedir um favor para vocês também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, do vídeo do Manchester City também. Justamente para a gente entender onde a gente pode melhorar, tá? Esses conteúdos são novos, então eu quero entender onde vocês acham que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para deixar o vídeo mais agradável para vocês. Combinado? Então, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima. Valeu!